Boa tarde, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que se faz presente, munícipes que nos acompanham pelas redes sociais, secretários que nos acompanham, procurador. Invoco a proteção divina e declaro aberta a sessão ordinária do dia 29 de abril de 2024. Boa tarde a todos. Dando início aos trabalhos, solicito à primeira secretária, vereadora, professora Janaína Benelli, que informe-se a ata da sessão ordinária número 10, de 22 de abril de 2024, foi corretamente lavrada. Boa tarde, senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, público aqui presente, internautas, servidores da casa. Informo que a ata foi corretamente lavrada, estando em condições de ser votada. Obrigado, secretária. Diante das informações prestadas pela primeira secretária, coloco em votação, em discussão a ata. Coloco a ata em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Gostaria de cumprimentar também o senhor Jefferson, assessor do nosso deputado Cobra Repórter. Continuando os trabalhos, passamos para o período do expediente. Eu solicito à primeira secretária que proceda o resumo do expediente. Resumo do expediente. Sessão ordinária realizada em 29 de abril de 2024. Ofícios da Prefeitura do município de Rolândia, encaminhando respostas aos pedidos de informações números 047, 065, 067, 071, 072, 085, 086 e 087 de 2024. De Fábio dos Santos Neves, Bruno Evaldo Henrique Couda e Carlos Henrique Berta, pedido de abertura de comissão processante contra o prefeito municipal. Ofício do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, encaminhando resposta ao pedido de informação número 115 de 2024. Da Prefeitura do município de Rolândia, encaminhando o ofício número 155 de 2024. Matéria do Executivo. Projeto de Lei Ordinária, número 035 de 2024, súmula. Altera o artigo 1º, caput da Lei número 692 de 72, que autorizou a doação de terreno Jardim Guanabara e da outras providências. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado, secretária. Nesse momento, em conformidade com o artigo 142 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, passamos para o período das comunicações parlamentares. Os vereadores terão 15 minutos para pronunciamentos referentes a atitudes pessoais assumidas no exercício do mandato, a fatos ocorridos durante a sessão, inclusive com relação aos seus períodos de pedidos de providência, de informação e demais requerimentos, bem como questões partidárias e fatos relevantes da sociedade. Iniciando os trabalhos, eu concedo a palavra ao vereador Andrezinho, que dispõe de um tempo de até 15 minutos. Senhor presidente, boa tarde a todos, boa tarde vereadores, vereadoras, servidores dessa casa. Nessa tarde eu dispenso a palavra, senhor presidente. Ok, palavra dispensada. Concedo a palavra à vereadora Cristina Peretti. Posso usar a tribuna, senhor presidente? Autorizado. Boa tarde, senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. Boa tarde, secretários, ao presidente do meu partido, Zeca Salgueiro, Paulo, nosso procurador do município, Wilson, Sérgio, boa tarde, Jefferson, assessor deputado Cobra Repórter. E também uma boa tarde especial aos candidatos a vereadores que se fazem presente na sessão de hoje. Sempre importante a presença de vocês. Vocês que almejam o cargo de vereador, é importante vocês estarem aqui e acompanhar os trabalhos, também para ter um pouquinho de experiência de como se trabalha e como se faz um bom trabalho aqui na casa. Semana passada, eu estive em Curitiba com a vereadora Janaína, estivemos no curso da Procuradoria da Mulher, né, vereadora? E lá, mais uma vez, Rolândia sempre foi exemplo na Procuradoria da Mulher. Há
antes disso, vou comentar um fato. Queria agradecer profundamente, presidente. Na sexta-feira, eu precisei atender uma vítima de violência, de emergência. O senhor colocou a casa à minha disposição para que eu pudesse atender e que a gente pudesse conseguir a medida protetiva o mais rápido possível. Obrigada pela prestação de serviço e por atender essa vereadora e a munícipe que estava precisando urgentemente. Muito obrigada. A gente também tem um vídeo para passar lá de Curitiba, do trabalho que essa Câmara de Vereadora faz, que sempre, pela segunda vez, serve de exemplo para o Estado do Paraná. Bruno, você tem o vídeo aí? Meu nome é Cristina Pieretti, eu sou de Rolândia, sou procuradora da mulher lá. A deputada Ana me pediu para eu relatar um fato que a gente tem trabalhado lá em Rolândia. A nossa delegada está aí. O nosso juiz da comarca lá, o doutor Alberto Juiz Ludovico, que atende na vara criminal, eles nos pediu para ampliar o trabalho da Procuradoria da Mulher e atender mulheres que, eventualmente, são processadas e usam tornozeleira eletrônica por conta dos seus maridos, se envolveram em tráfico de drogas ou em crimes organizados por conta dos maridos. E pediu para que a Procuradoria, então, fizesse um trabalho com essas mulheres. A gente ainda está elaborando um decreto, uma lei que o prefeito vai publicar, mas nós já temos atendido em parceria com a Secretaria de Assistência Social, e o que a gente tem feito é organizar a vida dessa mulher. Então, fizemos parceria, a deputada conhece a nossa vizinha lá, conhece a Selmi, que também é de Londrina, conhece a JBS, esteve lá na inauguração da JBS. Nós fizemos uma parceria com essas empresas, deputada, e a empresa tem contratado essas mulheres com tornozeleira eletrônica, desde que elas levem um laudo da Procuradoria da Mulher, que elas passaram por atendimento por nós lá na casa. Então, foi um pedido do nosso juiz da comarca, estou tentando transformar isso em lei, estou elaborando a lei ainda. Mas, rapidamente, eu queria contar um outro relato que a Procuradoria me atendeu e que, para as novas procuradoras, é importante vocês saberem qual é a força da Procuradoria da Mulher. Nós atendemos uma professora em Rolândia e já fazia quase 10 dias que ela estava sem receber a intimação. O homem estava sem receber a intimação da medida protetiva. Entrei em contato com as meninas da Procuradoria, falei, gente, eu não vou lá brigar com o oficial de justiça, porque senão eu vou arrumar confusão aqui em Rolândia. E aí, as meninas me falaram o seguinte, Cristina, me arruma o telefone do oficial de justiça que nós vamos mandar uma mensagem para ele. Se ele não atender essa mensagem, porque o oficial de justiça era amigo do agressor, se o oficial de justiça não atender, nós vamos ao TJ e vamos conversar com a desembargadora, com a doutora Ana Lúcia. Em 15 minutos que elas mandaram a mensagem, me mandaram o print, falou, Cris, nós acabamos de mandar para ele. Eu falei, a mulher falou que ele já foi intimado. Então, essa é a força da Procuradoria da Mulher. No começo desse ano, Rolândia estava sem a casa-abrigo. A deputada contribuiu com recurso para a nossa casa-abrigo, mas faltava mais um pouco. Tinha 120 mil lá no fórum com esse juiz para ser liberado para a Casa da Mulher. E ficou o ano passado inteiro as meninas tentando liberar e não liberou. E eu fui lá e falei, doutor, eu quero liberar o recurso da Casa da Mulher. E, realmente, ele liberou e depositou no Dia da Mulher, dia 8 de março. Só que ele me fez, ele falou, Cristina, eu vou te depositar esse dinheiro, mas eu gostaria que você fizesse o Conselho de Segurança, já está com a Prefeitura para ela devolver para a Câmara para a gente colocar em votação, para a gente ter um Conselho de Segurança no nosso município que estava desativado, e me pediu essa lei para auxiliar as mulheres detentas ou as mulheres que estão usando tornozeleira eletrônica, que nós também já desenvolvemos lá no nosso município. E a força da política, ela é muito importante. O juiz, ele é meu amigo, eu sou de Rolândia, sou nascida lá, e ele falou assim, Cristina, eu vou depositar no dia 8 de março, porque senão você vai lá na tribuna da Câmara e vai falar mal de mim para todo mundo. Então, essa é a força da Procuradoria da Mulher. E eu sempre gosto de falar que é importante para as novas meninas que estão entrando na Procuradoria, que nós juntas somos muito fortes. E que quando, às vezes, a gente é atazanada por algum homem político lá,
doutora delegada, a gente costuma fazer assim. Coloca uma foto minha da Cloara, com as minhas fotos. A Cloara é minha amiga, se eu chamar, ela vai vir aqui no meu município. Essa daqui é a Luci, minha amiga vereadora, ela também vem aqui, e eu sou amiga de todas essas mulheres. E se vocês me atazanarem, eu vou chamar todo mundo que está aqui para ir lá em Rolândia me defender. Então, essa é o poder que nós, mulheres, temos, essa união. Ontem eu estava vindo para cá e uma pessoa lá em Rolândia falou assim para mim, vai festar lá em Curitiba? Aí eu falei para ela assim, não. Sabe o que nós vamos fazer lá? Nós vamos nos unir para derrubar você. Porque é isso. E toda vez que tanto eu quanto a vereadora Janaína, a gente faz um evento, alguma coisa, quando a gente faz um evento, na outra semana, aparece 2, 3 mulheres na Câmara para a gente atender. Então, é para isso que servem esses eventos. Para que as outras mulheres olhem nós e olhem nós como exemplo para a vida delas. É para isso que nós servimos. Então, por isso que nós temos que estar sempre unidas, sempre fortes, sempre juntas, e umas usar as outras quando precisarmos para nos defender. Era só. Obrigada. Obrigado, doutora. Só parabenizar, né? Grande iniciativa de trabalhar com as mulheres detentas, porque, na verdade, já trabalhei bastante com a parte de tráfico, trabalhando na zona de narcóticos em 2007. Foi uma realidade bem difícil de trabalhar. E o que acontece? As mulheres, elas realmente vão embaladas, né? Muitas delas. O marido pede para esconder a droga no varal, na roupa que está pendurada no varal, e assim vai. E elas acabam entrando realmente pelo crime de associação ao tráfico de drogas. É muito comum. E dar esse apoio para elas é extremamente importante, porque ela vai entender que ela é importante e não o companheiro dela, e ela voltar à sociedade fortalecida, compreender que ela pode ser ela mesma como mulher e fazer o futuro dela sem depender de um homem, é extremamente importante. E ela vai entender, puxa, ele ferrou com a minha vida, e eu preciso me resgatar, e com certeza a maioria delas tem filho. Então, isso parabéns, é uma iniciativa maravilhosa, olha, fantástico, a gente tem que replicar, e aonde eu for, eu vou disseminar essa proposição. E falar isso que você... afirmar, na verdade, o que você disse, né? Referência, que todas nós somos referências, vocês são referências para outras mulheres. E vocês têm que ser fortes mesmo, porque cada vez que uma se fortalece, outras pedem ajuda e se fortalecem também. Parabéns. Doutora, assim que a gente tiver com a lei elaborada lá no município de Rolândia, eu disponibilizo no grupo da Procuradoria da Mulher para as outras mulheres. Pode ficar tranquila, tá? Isso aí. Daí. Essa era a delegada-chefe do Paraná, tá? A chefe da OAB também desceu, também pediu meu telefone e também disse que o projeto servirá de referência para o Estado do Paraná. E eu preciso, nesse momento, agradecer ao presidente, agradecer todos os vereadores, que todos os trabalhos que a gente tem feito no município de Rolândia, o presidente tem acatado, tem deixado a casa sempre à nossa disposição. E eu não preciso nem pedir apoio aos vereadores para esse projeto. Os vereadores já entendem, discutem que é importante e sempre têm apoiado a minha vereadora Janaína nessa jornada. Eu disse ali no meu discurso que o Conselho de Segurança está para vir para a Câmara, né, doutor Wilson? Então, a gente está esperando, eu passei para o doutor Wilson o projeto, ele vai mandar para a Câmara. Então, isso é importante. O importante é estarmos fazendo por Rolândia trabalhos que mudam a vida das pessoas. É conseguir mudar a vida das pessoas através do nosso trabalho. E não de coisas ruins. Cada um aqui tem feito seu trabalho, tem trabalhado suas pautas. Se a gente for citar, cada vereador aqui tem uma pauta diferente para trabalhar, e todas essas pautas em conjunto atendem o município de Rolândia. E é isso que é importante para o município e também importante para os caros candidatos a vereadores, pré-candidatos a vereadores que estão na sessão de hoje. Que a gente precisa sempre pensar em fazer trabalho que mude a vida das pessoas. Era só para o momento, senhor presidente. Obrigado, vereadora Cristina, pelos agradecimentos. Realmente, a Procuradoria da Câmara Municipal de Rolândia tem sido destaque.
Nós tivemos a visita da vereadora Marilze, 1º de maio, agradeço a vereadora Cristina que a recebeu e que vai levar a Procuradoria da Mulher para a cidade de 1º de maio. Então, parabéns à vereadora Janaína, Cristina, pelo evento. Vimos que realmente Rolândia tem se destacado e com certeza a gente tem cuidado bem das mulheres da nossa cidade. Concedo nesse momento a palavra ao vereador Guilherme, que dispõe de um tempo de até 15 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhoras vereadoras, boa tarde a todos os presentes. Dona Ana, nossa primeira-dama, boa tarde, Érica, Michele, Paulo, Zeca, Sérgio, Wilson, Horácio, a todos os munícipes presentes, boa tarde a todos, sejam bem-vindos à Câmara de Vereadores nesta sessão ordinária. Senhor presidente, eu não vou me alongar, rapidamente eu gostaria apenas de até cumprimentar a vereadora Cristina pela fala, pelo trabalho em prol das mulheres e estendo os meus cumprimentos à própria vereadora Janaína e também às mulheres que fazem parte da nossa prefeitura, que estão aqui, que também trabalham, labutam em prol das mulheres de Rolândia. Senhor presidente, eu desde o começo do mandato, eu venho aqui prestando contas do que a gente vem conquistando para o município. Quem acompanha o nosso trabalho sabe que até o presente momento nós conquistamos para Rolândia quase 6 milhões de reais. E é um trabalho em conjunto que eu fiz até o momento com o vereador Isaac, que fazia parte da minha bancada. Agora ele foi para um partido, eu fui para outro, mas a gente continua trabalhando juntos e a contabilidade é a mesma. Hoje pela manhã, nós nos reunimos com o secretário de Planejamento, Zeca Salgueiro, para tratar de mais uma conquista que nós tivemos agora, de um recurso que já está praticamente no caixa do município para ser depositado, para que a gente faça mais uma obra em Rolândia. Eu vou adiantar aqui, estivemos hoje, eu e o vereador Isaac, reunidos com o Zeca para tratar da construção do novo terminal rodoviário de transporte coletivo intermunicipal, que vai ficar colocado, que vai ser instalado ali em frente o parque temático, que todos sabem que é fruto da minha emenda impositiva. E estamos fechando questão nesta obra importante, porque ela não vai apenas servir para construir o terminal rodoviário, mas para mudar toda a logística da entrada do ônibus do transporte intermunicipal aqui em Rolândia. Ele vai sair da Avenida Tiradentes, ali daquele ponto amarelo, em frente à rodoviária, e vai lá para frente do barco, num recuo que vai ser feito na Avenida Presidente Vargas, numa obra que vai contemplar um terminal com capacidade para mais de 50 pessoas, com energia fotovoltaica, ao lado um banheiro público, que vai inclusive ter uma pessoa para cuidar ali 24 horas por dia, que vai contemplar fraldário, banheiro para homem, banheiro para mulher, e que vai atender as pessoas que frequentam a Praça Castelo Branco, a rodoviária, o parque temático e também o transporte coletivo. Quer dizer, uma obra importante que vai sair do papel agora nos próximos dias e que vai ser viabilizada com o recurso que nós conquistamos. Estamos também discutindo, o Zeca está aqui, inclusive para confirmar que nós vamos, a exemplo até do que eu falei aqui, fazer um prolongamento de 6 quilômetros e 600 metros da ciclovia. Ela vai sair dali, de onde está hoje no portal, e vai até praticamente ali a rotatória da Dori, né? Numa distância de pouco mais de 6 metros, 660 metros. É isso, Zeca? Perfeito. Quer dizer, e a nossa intenção é fazer com que todo o parque industrial seja beneficiado com a extensão da ciclovia. Desde quem vem lá da Celme, passando ali na frente do portal, até chegar na JBS, e a nossa pretensão é de fazer com que ela chegue até o Ceboleiro. São coisas que eu até já contei em outros momentos aqui,
E eu poderia ficar aqui a tarde inteira pontuando tudo que nós fizemos, dona Ana, com os quase 6 milhões de reais que nós conquistamos, e boa parte desse recurso já no caixa do município. Não é dinheiro que vai vir, não é dinheiro que vai um dia chegar, que está prometido. E quando eu me lembro de tudo que a gente fez, eu não posso deixar de destacar a ciclovia do trabalhador, que foi feita inclusive quando o prefeito Ailton Maistro era vice do Eurides em 2002, e ela nunca havia passado por uma revitalização completa. Nós fizemos a revitalização. E eu poderia citar aqui o que tem acontecido em Rolândia. A obra do TEC do SAMU, que tem recurso inclusive de emenda impositiva de todos os vereadores, 190 mil reais de cada vereador aqui. Agora a licitação, né, Zeca, do Mercadão Ferroviário. Algumas pessoas têm me perguntado, Guilherme, vai ser bom? Eu digo, vai ser referência para o Paraná. Para o Paraná. Vai ser uma obra monumental que vai resolver um problema de décadas em Rolândia com a estação ferroviária que servia para abrigo de morador de rua e cometimento de crimes. Importante ressaltar a própria obra que nós estamos executando. Inclusive, eu quero dizer que é recurso integral conquistado pelos vereadores Guilherme e Isaac para fazer a obra do Campo do Parigô. Quem mora ali no Parigô, no Caçatumaro, no Novo Horizonte, no Jardim do Café, Jardim Nogueira, Belo Horizonte, quem passou por ali a vida inteira sabe que aquilo ali ficou praticamente em estado de abandono se não fosse alguns abnegados, como por exemplo os amigos do Luiz e outras pessoas que cuidaram daquilo ali durante muito tempo. Agora nós estamos fazendo ali uma verdadeira praça esportiva, com caminhada, com quadra de bocha, com banheiro, com o campo, com o parque temático que nós vamos colocar lá, com a minha emenda impositiva. Eu só, senhoras e senhores, dediquei aqui esse meu tempo de fala para destacar essas duas obras que estão em andamento, que vão passar a estar em andamento daqui nos próximos dias, com mais uma conquista dos vereadores Guilherme e Isaac, ajudando a prefeitura. Ajudando a prefeitura é ajudar a cidade a se desenvolver. Eu fiz aqui apenas, eu pincelei, vereador Sandro. E falando em vereador Sandro, quero mais uma vez aqui destacar, publicamente, é bom que a casa esteja cheia, São Martinho. São Martinho nunca esteve tão bem cuidada como está agora com o vereador Sandro. Vereador, eu sou vereador, o senhor é vereador, eu poderia muito bem não dizer nada disso para o senhor, com medo de perder voto. Mas eu não tenho problema com isso. Parabéns pelo seu trabalho em São Martinho. Aliás, eu cumprimento cada vereador aqui que tem uma pauta distinta, como disse a vereadora Cristina. Vereador Isaac, vereador Ratolino, André Reginaldo, vereadora Janaína, Rodrigão. Todos os vereadores têm uma pauta importante aqui pelo crescimento da cidade. Eu fiz questão, dona Ana, e a todos que estão aqui, de citar as conquistas que nós tivemos e essas duas obras que vão começar já já, para dizer que nós estamos fazendo a cidade crescer. E parafraseando a vereadora Cristina, sobre melhorar a vida das pessoas. Política, vereador André, o senhor está aqui há mais tempo do que eu, sabe. Ela existe para fazer a vida das pessoas melhorarem. E nós estamos fazendo a vida das pessoas melhorarem. Eu estava em frente ao meu escritório aqui na Salgado Filho, no Shopping Hofgarten, e passou um empresário que me disse, Guilherme, eu te vi lá na inauguração do Parque Temático, parabéns. Eu perguntei, você gostou? Ele me disse assim, Rolândia é outra cidade. Eu quero dizer que é um prazer saber que nós estamos trabalhando pelo desenvolvimento da cidade. Acabei de falar da ciclovia. 22 anos sem uma revitalização completa. 22 anos. Agora foi feita. Entre tantas coisas, eu poderia citar aqui a obra dos senhores, conquistas dos senhores, mas reservo o direito dos senhores fazê-lo. Digo mais, ali no Parque Temático, onde existia uma lanchonete irregular, um módulo policial desativado que a polícia não vai mais usar. E hoje é uma verdadeira praça de encontro das famílias. Eu encerro a minha fala dizendo que Rolândia não pode parar e dizendo que nós vamos continuar trabalhando pelo município e pelo desenvolvimento dessa cidade que há tantos anos ficou parada e largada no tempo. Obrigado. Ok.
Concedo a palavra ao vereador Isaac Altino, que dispõe de um tempo de até 15 minutos. Obrigado, presidente. Vereadoras, vereadores, público aqui presente, que nos acompanham pela rede social, boa tarde a todos. Bom, aproveitando a Érica aqui, obrigado, Érica. Além de obras, né, vereador, além de trazer recursos, você foi muito bem na sua fala, e o que me faz muito feliz, principalmente, é mudar a vida do cidadão. E eu falo isso e digo isso, que uma das nossas principais funções é legislar, fazer leis. Em 2021, eu criei uma lei que se chama Lei do TDAH, e essa lei obriga o município, através da Secretaria de Educação, a identificar alunos, né, que estão com um desempenho baixo, né, para fazer uma investigação para ver o que acontece, que esse aluno da rede pública de ensino não está aí, né, conseguindo acompanhar. E muitos desses alunos, né, são diagnosticados com TDAH. A Secretaria de Educação prontamente atendeu a legislação e eles vêm fazendo isso. Só que daí chegou em outro problema. A Secretaria identificava, porém a gente não tinha até o presente momento médicos, neuropediatra, para acompanhar esse aluno, né, para fazer esse tratamento, né, e acompanhar o aluno e a família. E graças a Deus, né, Érica, eu destinei parte da minha emenda impositiva para aquisição de consultas e deu certo. Queria agradecer a Érica e a Vânia pelo todo o esforço. A gente sabe que a especialidade de neuro, ainda mais neuropediatria, é muito difícil, até particular é difícil você achar, né? É uma especialidade muito rara aqui na nossa região, mas graças a Deus, e agradecer também ao Dr. Rafael, que acreditou no nosso projeto, né, Érica? E com isso, a gente acredita que iremos zerar as filas aí de crianças que precisam de um neuropediatra. Fico muito feliz porque só quem tem uma criança com esse diagnóstico sabe o quanto é difícil, e diagnosticado rapidamente, devidamente tratado, essa criança, né, se desenvolve normal. Então, além de tudo que a gente vem falando, sempre prestando contas, seja aqui na Câmara, seja através de redes sociais, trazendo obras, trazendo recursos. Esse recurso específico, Érica, me deixa muito feliz, porque a gente vai mudar a qualidade de vida de mais de 600 crianças. E essas crianças, com esses tratamentos, com esses diagnósticos, com esse tratamento de neuropediatria, certamente será uma pessoa mais feliz, provavelmente aí vai se desenvolver muito mais. Então, gostaria de agradecer novamente, Érica, vamos tentar pegar o Dr. Rafael e 14 de maio, legal. Então, para quem nos acompanha, a gente vai divulgar junto com a Secretaria como vai ser o desenrolar disso. Certamente aí no começo vai ser um pouco, né, complicado, mas eu acho que no decorrer do ano a gente vai zerar essa fila. Então, novamente, boa tarde a todos. Obrigado, presidente. Ok, concedo a palavra à vereadora, professora Janaína Benelli. Dispõe de um tempo de até 15 minutos. Obrigado, senhor presidente. Sim. Em tempo, quero cumprimentar aqui a presença das secretárias, Érica e Michele, e da dona Ana. Prazer tê-las aqui conosco. Bom, já que estão falando de conquistas e coisas boas, não é mesmo, vereadores? Parabéns, vereador Guilherme, pela fala. E é isso mesmo que a gente faz, para que tenha relevância na vida das pessoas da cidade. Nasci aqui, cresci aqui, estudei aqui, e aqui tenho 29 anos de educação. E sei o quanto é importante a educação na vida das crianças
e dos nossos futuros jovens, que serão os nossos futuros cidadãos. E tenho a alegria de compartilhar com vocês, não é mesmo, vereador Andrezinho, um compromisso com o nosso, então, deputado federal Felipe Francischini, a construção de uma nova escola em Rolândia, que há mais de 14 anos não havia sido construída, não havia tido uma construção de novas escolas. E hoje temos a escola dos vereadores que trouxeram com o seu deputado, né, Vilmar e o Sandro. Temos também a Escola do Nobre, a maior escola de Rolândia, não é mesmo, vereador Andrezinho? É um motivo de orgulho, sim, para todos nós, principalmente para nós, com o executivo que conquistamos e que cumpriu o compromisso. O Dariozinho está aqui, né? E ele é prova disso. Hoje a escola está com mais de 80% sendo concluída e somente só o deputado conseguimos 4.600.000, fora a contrapartida, que 8 milhões, Zeca? 7,5 milhões, uma escola de primeiro mundo. E eu e o Andrezinho temos a honra de poder fazer parte dessa conquista juntamente com o Executivo. Também para a educação, consegui com o deputado do Carmo R$100 mil para a compra de computadores para os nossos alunos, e as escolas contempladas serão, acredito que Geralda Chaves e a nova escola do São Fernando, né? Terão computadores novos, laboratórios de informática. Também 40 mil de emenda impositiva minha para a saúde, para os nossos alunos, 40 mil na compra de óculos de grau para os nossos alunos, que aumentaram muito o uso do óculos devido ao uso excessivo da tecnologia, tablet, televisão, computadores e o celular. A internet veio, sim, para ajudar, para ser uma ferramenta, mas não pode ser a prioridade das nossas crianças. Então, enquanto vereadora, eu tenho compromisso sempre com a educação e faço e farei de tudo para que a nossa educação esteja cada vez melhor. 150 mil de emenda impositiva para a reforma da escola Garrasta Azul e 190 mil de emenda impositiva para a nossa central lá de atendimentos, a Capela do Bartira, enfim, outras conquistas, mas eu quero enfatizar a Escola do Nobre por estar quase sendo concluída. É uma obra grandiosa e que deixará marcas na nossa cidade. Obrigada, Executivo, pelo compromisso com a educação, construindo CMEs para os nossos alunos e escolas, que são o futuro da nossa cidade e do nosso Brasil. Era só isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereadora. Também em tempo gostaria de cumprimentar a nossa primeira-dona, a dona Ana, a Érica, nossa secretária de Saúde, Michele, nossa secretária de Ação Social, nosso secretário Horácio Negrão, demais secretários, a dona Ney Paulo, o Sérgio, né, e o Zeca Salgueiro. Muito bem, concedo a palavra ao vereador Ratolino, que dispõe de um tempo de até 15 minutos. Muito obrigado, presidente. Dispensa a palavra. Palavra dispensada. Nesse momento, farei uso da palavra por até 15 minutos. Já que nós estamos falando de conquistas, de obras e de trabalhos da Casa Legislativa, eu primeiramente gostaria de fazer um agradecimento especial ao vereador Andrezinho. O vereador Andrezinho propôs, nessa Casa de Leis, a emenda impositiva. Eu sou um vereador de alguns mandatos aqui na cidade. E desde o meu início do mandato, eu lutava, sabe para quê? Para fazer a reforma do Jardim Rosanjo. Era um desafio, Guilherme. Um grande desafio, vereador. E hoje, graças à emenda impositiva, e é lógico, o trabalho do Executivo também, nós conseguimos deixar aquela praça a coisa mais linda. Não só a praça. E o prefeito veio, o Executivo, quero dizer, veio com o recap daquelas ruas. Eu costumo dizer que é o bairro onde eu nasci, eu venho de Sabádia, mas eu praticamente nasci ali, e aquele bairro está a coisa mais linda. As pessoas caminham em volta daquela praça, as pessoas
tem até uma moda de viola no final do dia. E isso, vereador Andrezinho, é uma conquista nossa. Porque eu sei muito bem que muitas cidades e muitos prefeitos não admitiram a emenda impositiva. Arapongas, Cambé, outras prefeituras, o prefeito vetou. E o prefeito Maestro não vetou essa lei. E hoje, o vereador, até para os próximos pré-candidatos que estão por vir aí, uma conquista dessa Casa de Leis. Nesse ano teremos R$600 mil de emenda impositiva, podendo ser gastos 300 mil para a saúde e 300 para o restante. E dizer que isso fez toda a diferença. Eu tenho certeza que Vilmar, o Sandro, vereadora Janaína, Rodrigão, Ratolino, Andrezinho, Guilherme, Isaac e eu, soubemos aproveitar muito bem isso. E essas obras estão aí, ó, a olhos nus, para quem quiser ver. O vereador Isaac tem uma obra ali no Manuel Miller, né? Que também vi lá, vereador. As pessoas no final de semana, cheio de criança, brincando. O próprio vereador Guilherme aqui, aqui no centro da cidade ficou muito bonito. Então, foi uma conquista dessa Casa de Leis. E isso é um legado. Assim como a Procuradoria da Mulher, que para mim é um grande xodó dessa Casa de Leis e eu procuro sempre, secretária Michele, você sabe disso, a secretária Érica, juntamente com a Janaína e com a Cristina, a gente dá total apoio. Nós temos uma sala especial aqui para receber essas mulheres vítimas de violência. Então, é uma conquista nossa, uma conquista dessa legislatura e de cada um desses vereadores. Porque aqui, gente, a gente trabalha em conjunto, em união. E acho que é por isso, não tenho certeza, que é por isso que a cidade está mudando. Por quê? Temos responsabilidade e união. É isso que faltava para a Rolândia. E é isso que nós queremos preservar. Outra coisa importante, a secretária Érica passou um convite para todos os vereadores. No próximo final de semana estaremos inaugurando o CAPS. O CAPS, dia 10, né? Que também é fruto de emenda impositiva de todos os vereadores. Quase 2 milhões. E o... É de vocês. Desculpa. Então, mas teve emenda dos vereadores também. Então, mais de 2 milhões. Então, agradeço a Cristina, Rodrigão, Andrezinho, Ratolino e a nossa ex-deputada Aline Sleudes, né? E também ao Executivo Municipal que colocou a maior parte. Temos aí também, daqui uns dias, a secretária Michele vai nos anunciar a inauguração do nosso CCI, que eu vi lá, ficou lindo. Eu, o vereador Ratolino, Andrezinho, moramos na região, era uma cobrança antiga. Convido a todos vocês a irem lá, para ver a coisa mais linda que ficou o CCI. Então, são obras que não precisam nem de eu falar, vai lá ver. Está acontecendo. Assim como a obra do vereador Guilherme. Só ali, ó, andar poucos metros, você vai ver o trabalho dessa Casa de Leis, juntamente com o Executivo. E eu também gostaria de anunciar que logo, logo estaremos inaugurando o Parque Infantil da Vila Oliveira. Eu tenho a foto antes e depois eu vou mostrar. Que coisa mais linda está ficando também o parque infantil ali da Vila Oliveira, que estava praticamente esquecido, fruto de emenda impositiva. Gostaria também de agradecer ao nosso deputado Cobra Repórter. O deputado Cobra Repórter está destinando Mini Arena lá em São Martinho, Mini Arena Manuel Miller, Mini Arena no Jardim do Café, no Novo Horizonte, pedido do vereador Ratolino. Então, o nosso muito obrigado ao deputado Cobra, e também trouxe uma emenda de quase 300 mil para fazer uma reforma na praça ali no final das Expedicionárias, dedicado homenageando a família Schauf, aqui no final das Expedicionárias. Então, logo, logo teremos um bosque totalmente recuperado e melhorado. Sem contar que teremos ainda mais, o secretário Zeca está aqui, 13 milhões em recape asfáltico para acabar de completar para que Rolândia não fique mais em buracos, né, secretário? Isso, né? Quase 13 milhões. Estava lá com ele, estávamos vendo algumas ruas que precisavam, 13 milhões aprovados por essa Casa de Leis, através de recursos do Paraná Cidade, para quê? Para que Rolândia não tenha mais buraco. Eu acho que muito poucos lugares ainda falta a gente fazer o recap, mas os vereadores estão nomeando as ruas, nós estamos indo cobrar o prefeito e prontamente estão sendo atendidos. Então, é uma conquista grande. E eu gostaria de anunciar também 1 milhão que eu consegui do deputado Sandro Alex, que hoje é secretário de Infraestrutura. E possivelmente vai sair ali na Adelaide Farina, né, secretário?
Tá certinho já. O dinheiro já está na conta, 1 milhão. 1 milhão para fazer a Adelaide Farina, aquele entroncamento lá da JBS com o Jardim Santiago. Então, são trabalhos que muitas vezes a população, não sei, não fica sabendo, mas a gente tem que fazer questão de anunciar, porque as cobranças são muito grandes. E a gente tem que fazer essa explicação, mas acho que até uma prestação de contas. Porque a gente está aqui, não é uma vez por semana, na segunda-feira ou na quinta-feira, a gente está aqui todos os dias, discutindo projetos, discutindo questões importantes. Eu vou destacar algo, para que todos vocês saibam, que foi o plano diretor. O plano diretor da cidade estava 10 anos atrasados, mais de 10 anos, quase 16 anos. E nós, prontamente, fizemos a comissão com o Executivo Municipal, com essa Casa de Leis. O vereador Guilherme está terminando o Código de Postura, falta mais pouca coisa, o último projeto do plano diretor. Estaremos entregando para a população, seja nós que estivermos aqui, seja quem estiver no Executivo, vai ter um direcionamento da nossa cidade, um plano diretor onde vai dar e está dando a diretriz da cidade. Isso é muito importante. Recursos do Estado e recursos do governo federal não vem se não tiver um plano diretor. Estamos entregando. Sem contar os trabalhos aqui da Casa de Leis, até para os pré-candidatos, temos aqui nessa casa um regimento interno atualizado, moderno, que nós fizemos. Estaremos deixando aí um legado muito importante para a cidade também, que são o regimento interno dessa Casa de Leis. Fora as questões de sobra de dinheiro que a gente envia para o município, questões que a gente tem empenhado e se empenhado cada vez mais para que Rolândia não fique mais para trás. Rolândia perdeu-se muito tempo com brigas e picuinhas políticas. Agora não é momento, é hora de trabalhar e mostrar por que nós viemos aqui. Então, quero agradecer a cada um dos novos vereadores, e em especial também ao Executivo Municipal, que a gente tem trabalhado incansavelmente para deixar uma cidade melhor, uma cidade mais bonita, e como o prefeito sempre diz, né, uma cidade de cara nova. Esse é o nosso trabalho, trabalhar cada vez mais para que Rolândia fique melhor. Então, esse é o nosso recado. Quero agradecer de coração os nossos funcionários, os nossos servidores, o nosso setor jurídico, que tem dado um respaldo grandioso para todos nós nessa casa, a cada projeto de lei, a cada lei que a gente propõe, a viabilidade ou não do projeto de lei. Então, quero agradecer demais a nossa casa, que tem tido um papel fundamental para o bom andamento da casa e o bom andamento de cada vereador. Então, era isso que eu tinha para o momento. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos. E nesse momento eu concedo a palavra ao vereador Rodrigão, que dispõe de um tempo de até 15 minutos. Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras, aos secretários que faz presente essa Casa de Leis, sejam bem-vindos, aos demais colegas, alguns amigos que estão aqui, futuros pré-candidatos, sejam bem-vindos a essa Casa de Leis. Senhor presidente, hoje eu tenho uma solicitação de número 121/2024, direcionado à Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, DENIT, do município de Londrina, para que desenvolva estudos visando a implantação de faixas de pedestres em locais que atualmente dispõem desses importantes instrumentos de segurança viária, assim como procede melhorias na sinalização das faixas já existentes ao longo da Avenida Presidente Getúlio Vargas, rodovia BR-369, no perímetro urbano municipal de Rolândia. Senhor presidente, é muito importante e é de conhecimento geral que, recentemente, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, DENIT, em colaboração com a Prefeitura Municipal, iniciou os trabalhos de recapeamento na BR-369. Esse é um passo significativo para melhorias da infraestrutura viária, que beneficia a todos. No entanto, é imperativo ressaltar a importância da sinalização adequada ao longo do perímetro urbano dessa via. A segurança do pedestre deve ser uma prioridade inquestionável. Recordo que, na última intervenção realizada nessa rodovia, a ausência de sinalização adequada, especialmente na que se refere às faixas de pedestres, gerou grande inquietação entre os cidadãos de nosso município. Portanto, apelo aos responsáveis que, ao derem o início ao serviço de sinalização, garantam a implantação e a manutenção de faixas de pedestres em todos os pontos necessários. É nosso dever assegurar que a segurança do pedestre não seja comprometida e que a integridade de cada cidadão seja preservada.
Então, aqui reforçando esse pedido ao DENIT, para que, com carinho, que esse ofício chegue até eles, para que eles tomem a providência. E um outro assunto importante, senhor presidente, sem egos, sem vaidade, parabenizar também o vereador Andrezinho da Farmácia em relação à emenda impositiva. Eu me lembro uma frase de um amigo meu, Maico Dida, quando eu saí a primeira vez candidato. Eu lembro que ele chegou em mim e falou assim, com todo respeito às pessoas morenas, ele falou para assim, negão, vamos sair candidato, você tem uma pauta boa com a ressocialização de dependente químico. Eu falei assim, olha, Dida, não é muito a minha praia, não vamos. Aí eu saí, para dar uma força, para ajudar, e Cristina também saiu também na época, e o Maico Dida chegou. E eu me lembro que ele falou para mim assim uma frase que eu nunca vou esquecer. Ele falou para mim assim, poxa, irmão, nenhum momento você falou mal de mim, tentou me denegrir, tentou talvez derrubar minhas ideias, meus projetos. Eu falei assim, Dida, antes de nós conhecer, nós somos amigos. Eu aprendi uma frase que até que chegue a minha vez, eu tenho que aplaudir a vez do outro. Então isso é um princípio meu. Sucesso para você e que Deus te abençoe. Então eu quero te parabenizar, André, por essa emenda impositiva. Eu não sei o dia de amanhã. Tem mais pessoas que estão sentadas aqui que vão aí disputar a eleição. Deixa uma palavra aqui, que Deus te abençoe muito, sucesso. E pode ter certeza que esse vereador que vos fala, se alguém encontrar você e falar que eu estou falando mal de qualquer pré-candidato que está aqui, por gentileza, me procure. Deixe meu telefone, que é o 43 996 5155109, que não é a minha índole falar mal, seja lá quem. Eu estou aqui para desejar boa sorte, que Deus te abençoe. O Andrezinho, gente, ele deixou um projeto muito bacana para essa Casa de Leis. Esse vereador que vos fala, se amanhã não ser mais candidato, você vai desfrutar do projeto da emenda impositiva. A emenda impositiva, eu tenho recurso que eu destinei no distrito do Bartira, um parquinho para aquela região, outra situação para aquela região, graças ao deputado Cobra Repórter, vai uma Minarena para aquela região. Esse vereador que vos fala, destinei também recurso para a área do São Fernando, um parquinho, revitalização. Graças a Deus, a reforma da escola do São Fernando, tá a Leis aqui que pode falar com mais propriedade, já está em andamento juntamente com o secretário Zeca, que está aqui nessa casa. Então a região do São Fernando, logo, daqui 2 meses, se tudo der certo, se não chover, nós vamos ter uma escola de qualidade, uma escola nova para aquela comunidade para aquela comunidade da região do São Fernando. Está aqui o vereador Vilmar Boy, que não deixa eu mentir, e também está aqui a munícipe que mora lá naquela área há muitos anos, a nossa amiga Marinete, que está aqui, mais conhecido como Coquinha. E também naquela região tem também um espaço cultural, onde está tendo oficinas como balé, capoeira. O Fábio, você está ajudando lá, Fábio? O outro tá lá, né? Então lá está tendo capoeira, está tendo balé. Estou vendo com um professor de jiu-jitsu para aquela comunidade, para a gente fazer um trabalho com nossas crianças. E também esse vereador que vos fala, juntamente com o Andrezinho que está aqui, destinou recursos para a revitalização do espaço do skate, do terminal, o Skate Plaza, que logo vai inaugurar. Inúmeros skatistas entrou em contato com esse vereador, juntamente com o Andrezinho, destinou recursos para revitalizar aquela área. E esse vereador também, juntamente com o Reginaldo Silva que está aqui, a qual a gente conseguiu para aquela comunidade a construção do espaço cultural, qual eu falei aqui. Juntamente com o vereador Vilmar Boy, destinando também recursos da emenda impositiva para a revitalização do Lago do São Fernando, que estava uma novela por causa de demoras, mudança de governo, com a intervenção do nosso deputado Cobra Repórter, graças a Deus, juntamente com o executivo, já está em fase de licitação. Logo aquela área vai ser toda revitalizada. Então eu fico muito feliz, e fora os outros locais que eu destinei emenda impositiva. Então, se esse vereador não ser mais vereador dessa casa, o próximo que tiver sentado aqui, não sei, posso talvez profetizar, talvez pode ser o Bruninho da barbearia que está aqui, ou pode ser os demais que está aí, o Cabo Neto pode estar aqui como representando o povo. Pode contar comigo se eu não ser mais vereador. Ideias positivas, ideias boas, vamos passar. Porque nós estamos nessa vida para aprender um com o outro. Então, Andrezinho, parabéns por essa emenda impositiva. Uma grande conquista para a nossa cidade.
Você não tem ideia, um parquinho chegando numa comunidade que há anos nunca teve um parquinho. Aí você vê as crianças brincando, aí você vê as pessoas agradecendo, assim como agradeceu o vereador Guilherme, que trouxe o parque temático para cá, fruto da emenda impositiva. Fruto de outra emenda impositiva desse vereador é a compra de alguns equipamentos para o CCI. Está aqui a nossa secretária Michele, que está aqui. Então eu destinei recurso para equipar todo o CCI. Fruto da emenda impositiva deste vereador, de um projeto de lei, de um vereador que foi fazer um curso juntamente com o Ratulino, pegou a ideia e trouxe para essa casa de leis. Para mim, não. Eu estou aqui de passagem. Para os próximos que vão vir e vai usufruir dessa lei. Então, parabéns mais uma vez, André. E parabéns a cada vereador, deixou aqui a sua fala muito bem colocada, das suas conquistas, das suas emendas. Estamos aí para trabalhar, estamos aí para somar. Senhor presidente, era o que eu tinha no momento, e agradecer pela atenção sua, dos demais vereadores e de todos que estão aqui. Era o que eu tinha no momento, senhor presidente. Ok, vereador. Concedo a palavra ao vereador Sandro Leonardo, que dispõe de um tempo de até 15 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde. Boa tarde a todos presentes nesta casa. Hoje eu dispenso a palavra. Palavra dispensada. Concedo a palavra ao vereador Vilmar Boy. Boa tarde, senhor presidente, Boa tarde. senhoras vereadoras, senhores vereadores, secretários municipais que estão presentes nessa casa hoje e a população que hoje veio em peso. É muito bom ver a sessão do jeito que está hoje. É triste um vereador dessa mesa, dessa cadeira, nós 10 aqui, olhar e ter o Maurício só no plenário vendo a gente. É muito bom, e aqueles que são candidatos hoje, que devem participar mais também para buscar a melhoria da sua comunidade, por tudo que nós precisamos em Rolândia. Tem que melhorar aí bastante. Muito obrigado, pessoal. Senhor presidente, eu tenho um pedido de providência, solicito que sejam tomadas as devidas providências para aprimorar a sinalização do canteiro localizado na estrada de Pitangueiras, que dá acesso ao Jardim Cassato, Maro e Nobre, visando segurança e bem-estar dos motoristas, pedestres e que trafegam por aquele local. Senhor presidente, você bem curto, Rodrigão falou bastante coisa do que eu ia falar também. Pessoal, eu nasci no Jardim Caviúna. No Jardim Caviúna, eu acho que alguém já me ouviu essa história. No Jardim Caviúna, com 6 anos, 5 anos, eu passei ali para o Jardim Teresópolis. Depois Vila Oliveira. E por último, estou numa localidade que moro até hoje. Eu com 12 anos, eu precisei sair da escola com 12 anos para fazer a primeira casa sonhada do meu pai, que é lá hoje, São Fernando. Fui nascido e criado praticamente dentro daquilo lá. Eu brincava dentro daquele lago, sabe? Eu entregava a compra para o único mercado que tinha lá, Nossa Senhora Aparecida. Eu já caí de bicicleta entregando compra no barro lá. Então, quando eu ganhei para vereador, eu fiz um planejamento da minha vida para quê? Fazer política pública para quem precisa. E quem precisa? O mais necessitado. Eu sempre falo, porque se o litro de óleo subir para R$30, tem gente que não está nem aí. A política pública, ó, o presidente, o deputado, o vereador, ele faz política pública para quem precisa. E, senhor presidente, fiquei muito contente. Essa semana visitando as obras, o Rodrigo também falou, eu fui na escola que, para mim poder fazer o supletivo, quando acabou a casa do Padre Ângelo, eu fui fazer o supletivo na escola do São Fernando. Aquela escola que é velha, faz muito tempo, e queira ou não, estava horrível aquela escola. Gente, o poder executivo hoje, nós gastamos de dinheiro público, dinheiro teu que paga imposto, quase 10 milhões. Só quem vai lá dentro e olha aquela escola hoje, cara, eu falo assim da minha simplicidade, da minha maneira de falar, puta lá merda, que escola que tá ficando linda. E é um sonho de ver aquela escola daquele jeito. Por quê? Porque eu fiz o supletivo lá. Em 98, 99, eu fiz supletivo para poder o quê? Me aperfeiçoar, porque eu tive de perder a escola para fazer as casas do meu pai. Então eu ando naquilo lá, não é de hoje. Entendeu? Eu vejo pessoas criticando. Ah, o governo tal, o governo não está fazendo, não está fazendo. Gente, eu tenho um filho hoje de 9 anos, que era o sonho de ter um parquinho naquela localidade. Hoje nós temos um monte. A minha mãe faleceu, e aí nós tivemos que fazer, a Capela da Vila estava em reforma, nós tivemos que fazer aqui no centro,
Muitos moradores falaram, Vilmar, mas não tem condição, estou sem condição para ir lá no velório da tua mãe. E não foram. Trouxemos uma capela também naquela localidade. Aí tem parquinho que a gente fez, calçamento, a escola. Gente, dia 10, eu vou estar presente, vou fazer uma live e vou colocar. Dia 10 abre a licitação, a primeira. Então, ore para nenhuma empresa impugnar a outra, não dá nada errado, porque tem gente torcendo contra. Mas não tem que torcer contra. Dia 10, a licitação vai abrir em 1.330.000 de recurso do governo do estado. Eu vou estar lá presente nessa licitação. E 480 mil nós vamos colocar. Falei com o Zeca há tempos, falei, Zeca, nós temos que colocar. Tem emenda impositiva minha, do Rodrigo. Tem gente falando que não vai dar tempo. Estão torcendo para as empresas ir lá e falar mal, ir lá impugnar, entendeu? Então, pessoal, eu sempre peço assim, respeito o vereador que está aqui, cada um tem suas decisões. Eu fiquei muito feliz, senhor presidente, porque aquela localidade não tinha nada disso. A escola era bem precária, o lago eu tenho certeza que vai fazer. E outra coisa, em breve, em 60 dias, começa a cortar as ruas. A avenida vai se ligar, desde a ressurreição até aqui na Big Frango. Isso é um sonho que eu tinha. Era um sonho que eu tinha de ter um ligamento da cidade. A cidade ficou, nós ficamos ali abandonados e aquele espaço tudo vai ligar. Então isso é trabalho do vereador, é trabalho do executivo, é trabalho de quem está trabalhando, gente. Essa semana o América, eu estava lá, horrível. Combinei com o prefeito, em 30 dias, de 30 a 35 dias, nós vamos fazer o América, Jardim Canaã, Jardim todos em volta, um micropavimento. E aquela Avenida da Ressurreição já está sendo licitada também nos 13 milhões e com dinheiro próprio também. Vai fazer aquela da Igreja da Ressurreição, que precisa até de uma lombada lá, uma faixa de pedestre grande, que eu faço parte da comunidade, e não tem uma faixa, uma lombada, e vai ser feita aquela avenida em CBUQ. Então, pessoal, eu gostaria muito de agradecer ao prefeito municipal, aos secretários municipais, que sempre está, nos atendendo da melhor forma possível. Talvez não vamos agradar todo mundo, mas fico muito feliz de fazer parte de uma casa. Como o Rodrigo falou, se amanhã eu tiver que sair dessa casa, eu saio de cabeça erguida, fiz o meu papel. Se a população achar que não mereço mais ficar nessa casa, saio de cabeça erguida, tenho meus trabalhos, tenho minha vida. Vivi 44 anos da minha vida sem depender de salário de vereador. E não vai ser hoje que eu vou morrer se eu não ganhar de vereador. Então, pessoal, fico muito feliz, obrigado a todos. Eu não vou falar das minhas emendas, que tem um monte, que se eu for falar vai prolongar, a sessão vai ficar chata. Um abraço a todos, estou à disposição. Meu telefone 99621-7334. Obrigado, senhor presidente. Ok, vereador. Finalizadas as comunicações parlamentares, em respeito ao artigo 143 do regimento dessa Casa de Leis, passamos para o uso da palavra por até 5 minutos a líder do Executivo, a vereadora Cristina Peretti. Usar a tribuna, senhor presidente. Autorizado. Reitero meu boa tarde a todas, cumprimento as secretárias Michele, Leise, Érica, Dona Ana, obrigada pela presença aqui na sessão, cumprimentar o Horácio, que eu não tinha cumprimentado anteriormente também. Volto aqui como líder do prefeito para dizer que estamos em processo da licitação do barracão ferroviário e muito me orgulha o prefeito municipal conseguir fazer o barracão ferroviário com recurso próprio do município. Isso é resultado de gestão administrativa. Significa que Rolândia vai bem, que não precisamos ficar dependendo de recurso de fora para fazer uma obra tão grandiosa que vai mudar a cara de Rolândia. Também venho aqui como líder do prefeito nessa noite, dizer ao vereador Rodrigão e ao vereador Ratulino que vamos inaugurar o CAPS, sonhado por nós em 2021. Estivemos em Brasília, eu, o Ratulino e o Rodrigão, e lá conseguimos um recurso de 1.490.000 da ex-deputada Aline Sleut e mais um pouco de investimento do Executivo e do vereador André da emenda impositiva. Estamos dia 10, às 16 horas, inaugurando o CAPS, uma obra que vai mudar o atendimento das pessoas que têm problemas psiquiátricos e que dependem desse atendimento. O CAPS vai ficar bonito, vai ficar um lugar legal, aconchegante, acolhedor, para que a gente possa atender as pessoas que mais precisam.
Também venho aqui como líder do prefeito dizer à nossa secretária Michele, está aqui na sessão hoje, teremos muito trabalho e muita inauguração agora no mês de maio, né, Michele? A Casa da Mulher, o CCI. Então, as secretárias, os secretários, os vereadores estão trabalhando. E o nosso prefeito sempre me diz, quando converso com ele, Cristina, vamos cuidar de Rolândia, vamos cuidar das pessoas que moram em Rolândia. E é isso que nós estamos fazendo, cuidando das pessoas. Também venho aqui, como líder do prefeito essa noite, essa tarde, dizer que temos 4 projetos do Executivo em votação de hoje. Temos o projeto da Rua Projetada do Padre Ângelo, que vai ser votado. Como líder do prefeito, peço apoio de todos os vereadores na votação desse projeto. Temos o projeto com o nome do CAPES, a nossa secretária Érica está aqui, tem cobrado esse projeto, vai em votação hoje, Érica. Também peço apoio de todos os vereadores na votação desse projeto. Temos a votação do projeto da extinção do Cidebrac. Nosso prefeito não conseguiu que o Cidebrac tivesse um atendimento ao município adequado. E é muito caro contratar as máquinas desse consórcio do Cidebrac. Então, vamos extinguir esse consórcio e o prefeito pretende contratar máquinas pela metade do preço por recurso próprio do município. E temos um projeto, que é um projeto no técnico, que é uma determinação do Tribunal de Contas nova, que ele diz agora que o GOV-BR, que tanto a Câmara quanto o Executivo tem que ter como contratado, precisa ser um contrato só, então nós estamos fazendo só a adequação técnica da contratação do GOV-BR. Em nome do prefeito municipal, peço o apoio de todos os vereadores na votação desse projeto. Agradeço imensamente ao presidente, que sempre acata com maior carinho os pedidos de urgência dos projetos, e agradeço também ao vereador Isaac, presidente da CCJ, André e Rodrigão, que fazem parte das comissões. Era só para o momento. Rolândia continua trabalhando, o nosso prefeito municipal é blindado por Deus, tem trabalhado muito por Rolândia, e hoje era só para o momento. Ok, vereadora. Dando sequência, passamos para o período da ordem do dia. Eu solicito a vereadora, a professora Janaína Benelli, que proceda à leitura dos itens da pauta. Matérias da ordem do dia. Em única discussão e votação, emenda modificativa número 01 de 2024 ao projeto de lei ordinária número 028 de 2024, de autoria do Executivo Municipal. Súmula. Altera o artigo 1º do projeto de lei número 028 de 3 de abril de 2024. Em primeira discussão e votação, projeto de lei ordinária número 028 de 2024, de autoria do Executivo Municipal. Súmula. Dispõe sobre a denominação do Centro de Atenção Psicossocial CAPES 2 do município de Rolândia e dá outras providências. Projeto de lei ordinária número 029 de 2024, de autoria do Executivo Municipal. Súmula. Altera a denominação de rua projetada da Lei 2.401 de 94, que denominou logradouros públicos e dá outras providências. Projeto de lei ordinária número 030 de 2024, de autoria do Executivo Municipal. Súmula. Ratifica a extinção do consórcio intermunicipal para o desenvolvimento regional da Bacia do Cafezal Cidebrac, nos termos da Resolução número 004 de 2023 e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 031 de 2024, de autoria do Executivo Municipal. Súmula. Autoriza o Executivo a reduzir a interferência financeira para a Câmara Municipal de Rolândia, alterar o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e abrir crédito adicional suplementar. Em única discussão e votação, os pedidos de informações do vereador Andrezinho da Farmácia, número 122 de 2024, dessa vereadora, número 125 de 2024, do vereador Reginaldo Silva, número 124 de 2024, do vereador Rodrigão, número 121 de 2024, do vereador Sandro Leonardi, número 126 de 2024. Em única discussão e votação, a moção de congratulações do vereador Ratolino, número 009 de 2024.
Em única discussão e votação, o pedido de abertura de comissão processante contra o prefeito municipal de Fábio dos Santos Neves, Bruno Evaldo Henrique Couda e Carlos Henrique Berta. Protocolo número 0817 de 2024. Era só isso, presidente. Obrigado, secretária. Nesse momento, entre pauta, discussão e votação dos projetos de lei. Iniciando em única discussão e votação a emenda modificativa 01/2024 ao projeto de lei ordinária 028 de autoria do Executivo Municipal. Súmula. Altera o artigo 1º do projeto de lei número 28, de 3 de abril de 2024. Coloco em discussão, mas antes de colocá-lo em discussão, eu solicito à secretária que faça a leitura dos referidos pareceres. Senhor presidente. Pois não, vereador. Eu peço a dispensa da leitura dos pareceres da emenda modificativa número 1, 2024, do projeto de lei ordinária número 28, 2024, projeto de lei ordinária número 28, 2024, projeto de lei ordinária número 29 de 2024 e projeto de lei ordinária número 30 de 2024 e também o projeto de lei 031 de 2024, pois foi amplamente discutido nas reuniões da comissões, presidente. Ok, em atendimento ao pedido do vereador, eu coloco a apreciação do plenário, favoráveis à dispensa dos pareceres, permaneça como estão, os contrários se manifestem ficando em pé. Aprovada, então, a dispensa dos referidos pareceres feitas pelo vereador Andrezinho. Então, eu coloco em única discussão e votação a emenda modificativa 01/2024. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei ordinária 028/2024, de autoria do Executivo Municipal, dispõe sobre a denominação do Centro de Atenção Psicossocial CAPS 2 do município de Rolândia e da outras providências. Coloca a discussão. Senhor presidente, esse é o projeto que a Érica pediu para que a gente nomeasse o CAPS. Esses projetos são de praxe na casa, eles sempre passam aqui pela casa. Os projetos de denominação, de nome, de ruas e de objetos sociais e públicos. Então, a gente pede a ajuda de todos os vereadores na votação desse projeto. Isaac, vereador. Obrigado, presidente. Só para acrescentar a discussão, como a vereadora Cristina disse, e para a população entender, né, todo logradouro público, todo espaço público tem que ter um nome, né? E esse em especial foi dado o nome do Dr. Luiz Liberati, uma figura, um ícone aqui na nossa cidade, um excelente médico, né? Projeto de autoria do município, né, do Poder Executivo, passou por todas as comissões, está apto a ser votado, porque ele seguiu o seu trâmite e atende à legalidade e à juridicidade que a gente fala. Obrigado, presidente. Muito obrigado. Bem, coloco em votação. Aprovado por unanimidade o projeto de lei ordinária. Ainda ficou muito cara. O município consegue pagar do recurso próprio mais barato nessas máquinas. Então, o prefeito municipal me ligou, pediu a extinção desse consórcio para que ele possa mais rapidamente contratar máquinas para terminar as estradas rurais. Mais uma vez, peço o apoio de todos os vereadores na votação desse projeto. Vereador Isaac. Obrigado, presidente. Gostaria de acrescentar alguns pontos. É um projeto também oriundo do Poder Executivo, um projeto relativamente simples, composto por 3 artigos, e ele aqui nada mais, nada menos que ratifica uma deliberação já feita pelo consórcio, né, pela sua extinção, ou seja, esse consórcio, os consorciados já pediram a extinção, né, por conta de que tem outro consórcio que absolveu esse sistema. Também passou por todas as comissões, né, e tendo em vista que esse consórcio se tornou inviável, né, esse projeto encontra-se apto para ser votado dentro da legalidade. Obrigado, presidente. Então vamos colocá-lo em votação. Então coloca em votação, projeto de lei ordinária 030/2024. Favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam ficando em pé. Aprovado por unanimidade. Agora o projeto de lei ordinária 031/2024, de autoria do Executivo Municipal em regime de urgência, súmula. Autoriza o Executivo a reduzir a interferência financeira para a Câmara Municipal de Rolândia, alterar o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e abrir crédito adicional suplementar. Coloca em discussão.
senhor presidente, Sim. esse projeto ele reduz o pagamento da Câmara que nós pagávamos o gov.br. Portanto, o novo entendimento do Tribunal de Contas é que a gente use o gov.br contratado pela Prefeitura, não só no nosso município, mas em todas as cidades do Paraná está sendo votado esse projeto. Então, a gente precisa fazer esse ajuste técnico, porque nós não teremos mais o gov.br contratado pela Câmara, e sim nós vamos utilizar o contratado pela Prefeitura. Então, estamos fazendo esse ajuste técnico na lei. Era só para o momento. Peço de novo o apoio de todos os vereadores na votação desse projeto. E complementando, a Câmara não poderia pagar essa despesa, pois foi feita uma licitação pela Prefeitura. Então, nós optamos em descontar do nosso duodécimo. É para isso que é essa lei. Coloco em votação. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, os pedidos de informação. Vereador Andrezinho da Farmácia, 122, 2024. Coloca em discussão. Votação. Aprovado por unanimidade. Da vereadora professora Janaína Benelli, 125, 2024. Coloca em discussão. Votação. Aprovado por unanimidade. Vereador Reginaldo Silva, 124, 2024. Coloca em discussão. Votação. Aprovado por unanimidade. Do vereador Rodrigão, 121, 2024. Coloca em discussão. Votação. Aprovado por unanimidade. Do vereador Sandro Leonardi, 126, 2024. Coloca em discussão. Votação. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, as moções de congratulações. Do vereador Ratolino, 009, 2024. Coloca em discussão. Votação. Aprovado por unanimidade. Nesse momento, passamos para a discussão e votação da representação protocolada nessa Casa de Leis por Fábio dos Santos Neves, Bruno Evaldo Henrique Couda e Carlos Henrique Berda, em 18 de abril do corrente ano, com o protocolo número 817/2024, com o intuito de instaurar comissão processante em face do prefeito municipal de Rolândia. Seguindo os trabalhos, eu passo a palavra à vereadora Janaína, que faça a leitura da referida representação. Obrigada, senhor presidente. Requerimento de abertura de comissão processante número 20 de 2023. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Rolândia, Estado do Paraná. Bruno Evaldo Henrique Couda, Carlos Henrique Berta, Fábio dos Santos Neves. Vossa Excelência, requerer a abertura de comissão processante contra o prefeito municipal, senhor Ailton Aparecido Maestro, por infração político-administrativa fundamentada no Decreto-Lei 201 de 1967 e artigo 20, inciso 28, da Lei Orgânica do Município, artigo 68, inciso 9, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Rolândia, pelos argumentos de fato e de direito que serão expostos. Um dos fatos. Cuida-se de requerimento a ser formulado pelo cidadão subscritor, que após analisar cuidadosamente os conteúdos dos vídeos amplamente divulgados no município, os quais dão conta do servidor conhecido como Miltinho, denunciar diversas irregularidades na gestão municipal, alegando trocas de materiais, objetos de licitações municipais, informações de que a administração licita um objeto e acaba pedindo para a empresa fornecer outro, dentre outras. Ainda o servidor alega que o fato é conhecido por servidores municipais que só dão causa problema porque este parlamento ao qual protocola este requerimento é muito ruim. Desta forma, notável é que o conteúdo das gravações do servidor comissionado ligado ao grupo político do prefeito municipal, verdadeiro homem de confiança da gestão, atesta diversos crimes de responsabilidade político-administrativos por parte do gestor municipal. Segundo, da negligência da defesa de bens públicos, artigo 4º, inciso 8 do DL
201/67. Consta do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito CPI diversos argumentos e provas de que o atual gestor municipal praticou a infração político-administrativa passível de cassação do mandato prevista no inciso 8 do artigo 4º do DL 201 de 1967. Extrai-se dos áudios vazados que o material utilizado para a ponte não tinha concreto, mas tinha que utilizar. Desta forma, colocavam-se materiais licitados em quantidade maior para compensar aquele concreto pego sem licitação. Rememorando o conteúdo do relatório da CPI, que tratou de materiais licitados pela Prefeitura, presidido por essa Câmara Municipal, realmente se encontram imagens que demonstram o descaso com o material utilizado para a mencionada obra. Consta-se as seguintes imagens. Ainda, segundo aquele relatório, os vereadores membros da CPI, que o valor desembolsado para a compra dos materiais expostos foi de R$ 628.665, fruto do pregão eletrônico 028 de 2023. Pois bem, nobres edis, os fatos destacados no relatório se mostram de extrema gravidade, pois se nota que houve negligência da defesa dos bens públicos, cujo valor, somente um pregão, passa da ordem de R$ 600 mil, junto à investidura e em um cargo de prefeito municipal. O gestor se encarrega da sacra função de zelar e cuidar do que é público, de cuidar daquilo que é objeto de satisfazer o sagrado princípio do interesse público. Essa função vai muito além do que aplicar recursos públicos em políticas públicas voltadas para a população. Envolvem também zelar por aquilo que já existe e já é incorporado ao patrimônio público. O assunto é de tamanha importância que é tratado em diversas oportunidades pela legislação pátria. Vejamos. Lei número 8.429 de 92, Lei de Improbidade Administrativa, artigo 9º. Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito. Incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes ao acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei. Usar em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes ao acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei. Artigo 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º desta lei e notariamente. Agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público. Lei número 8.112 de 93, artigo 116. São deveres do servidor zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público. Em seu turno, a própria Constituição da República Federal do Brasil, de 88, destaca a importância dos bens públicos e, sobretudo, a necessidade dos órgãos de controle. A Câmara Municipal exerce controle sobre o Executivo, de fiscalizar o correto cuidado do Executivo sobre os bens públicos. Artigo 70, parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. Artigo 71. O controle externo
O cargo de Congresso Nacional será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao que compete julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração, direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal, e as contas daqueles que derem causa à perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público. 8º, aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá em outras comissões multas proporcional ao dano causado ao erário. Juridicamente, percebe que a ausência de zelo do gestor municipal aos bens do povo se trata de infração de natureza grave, pois acarreta grande prejuízo aos cofres públicos, um prejuízo que soma não difinda no custo da compra daquele bem. A infração praticada pelo gestor de Rolândia e enfatizada nesta peça não é novidade no mundo jurídico e em todas as vezes nos mais diversos cantos do Brasil, onde houve prática igual. Foi punido com o rigor da lei, sendo certo que será também nessa cidade. Vejamos o entendimento. Ementa. Apelação. Ação civil pública por ato de improbidade de administrativa, cadeiras odontológicas, município de Montes Claros, negligência com a conservação do patrimônio público, bem inservível para a administração, doação das peças, ausência de alienação por meio de pregão, ciência inequívoca do réu, elemento subjetivo evidenciado, ato ímprobo, configurado, pena de suspensão dos direitos políticos, adequação. Artigo 12, segundo da Lei 8.429 de 92. Recurso a que se dá parcial provimento. Os atos de improbidade previstos nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429 de 92 exigem a presença do elemento subjetivo, qual seja o dolo ou culpa do agente, a depender da hipótese do enquadramento. Os atos da improbidade que causam prejuízo ao erário exigem a presença não apenas de sujeito passivo e ativo, como também de um dano previsto na lei, assim como de elemento subjetivo do agente, admitindo-se, em tal hipótese, de enquadramento à prática do ato sob a modalidade culposa. A negligência com a conservação do patrimônio público constitui ato de improbidade administrativa tipificado no artigo 10, 5º da LIA. No caso, ficou devidamente evidenciada a postura negligente da primeira ré quanto à conservação do patrimônio público, consubstanciada na omissão relativa à correta destinação de bem móvel, considerado inservível ao município na forma do artigo 22, parágrafo 5º da Lei nº 8.666, de 93, da mesma forma, ocor réu a teor do que dispõe o artigo 3º da LIA. Apesar de não ser servidor público, concorreu e se beneficiou da prática do ato de improbidade administrativa acima narrado, uma vez que recebeu os bens doados e que foram incorporados ao seu patrimônio. Possibilidade de adequação da pena de suspensão de direitos políticos à norma prevista no artigo 12, segundo da LIA, impondo-se a sua redução para o prazo de 5 anos, recurso parcialmente provido. Ainda, apelação civil, ação civil pública, improbidade administrativa, negligência, conservação do patrimônio público, desaparecimento de tacógrafos de veículos de frota municipal, fatos não apurados pelos responsáveis. Ex-prefeito que alegou desconhecer o que ocorria no setor de transportes da Prefeitura Municipal,
responsabilidade. O chefe do executivo tem a obrigação de manter-se informado sobre tudo o que ocorre na Prefeitura Municipal. Para isso, dispõe do secretariado por ele escolhido. O zelo com a coisa pública também envolve a atenção dispensada pelo administrador aos bens que compõem o patrimônio público e que estão sob sua responsabilidade. Negligência na conservação do patrimônio público, admitida de forma implícita, configurada a prática do ato de improbidade administrativa previsto no artigo 10, inciso 5 da Lei 8.429 de 92. Aplicação da pena de multa civil no valor do último vencimento recebido pelo réu no cargo de prefeito municipal, razoabilidade e proporcionalidade da sanção imposta, sentença mantida, recursos desprovidos. Nesta toada, não restam dúvidas acerca da responsabilidade do prefeito pelos prejuízos causados aos chefes públicos quando deixou de zelar pelo patrimônio público, uma vez que, ao modificar itens previamente licitados, estes não passam por atesto de chegar ao almoxarifado. Sequer vão até eles, simplesmente é levado à obra e dar-se um jeito para pagar. Desta forma, não existe zelo pelo material utilizado, incidindo assim artigo 4º, inciso 8 do DL 201 de 67. 3. Da aplicação indevida de verba pública, artigo 1º, inciso 3 do DL 201 de 67. Destaca-se do áudio que o concreto utilizado para a obra não foi previamente licitado, ou seja, não precisou o fornecedor cumprir certos requisitos de qualidade e responsabilidade fiscal da empresa, podendo ele ter fornecido qualquer tipo de concreto. Não se utilizou a empresa fornecedora de cálculos previamente obrigatórios de confecção para mudar a qualidade daquele concreto para a ponte ou qualquer obra que deveria ser feito. É sabido que cada concreto, para cada obra, deve respeitar um nível de força e flexibilidade, até que para garantir a qualidade, principalmente a segurança daquela obra. Ao aplicar recursos públicos em compras como estas, pagando por camuflagem de notas, troca de materiais, pega um e fatura outro, o prefeito municipal aplicou indevidamente recurso público naquilo que não se pode garantir a qualidade. Dessa forma, a conduta irresponsável do prefeito municipal é um claro exemplo de aplicação indevida de recursos públicos, delito previsto no DL 201 de 67, devendo o gestor ser punido. 4. Da omissão à prática de ato previsto em lei artigo 4º, inciso 7 do DL 201 de 67. Da inobservância ao dever de licitar e dos indícios de superfaturamento na aquisição de concreto. Outro fato importante e destacado do áudio retratará mais um ato de completo desprezo pelo bem público e, sobretudo, pelo erário municipal. Ainda remonta a uma clara inobservação às regras básicas de segurança que deve ser aplicada à construção de obras públicas, uma vez que serão utilizadas por milhares de usuários que precisam ter a sua segurança resguardada. No mencionado áudio, é previsto que, para a construção, foi utilizado concreto que sua edificação exigiria um tipo de concreto, porém que, em momento algum, ao longo da construção, foi atestado pelo município no recebimento do produto se o concreto fornecido foi de fato aquele que foi comprado. A devido recebimento e atestagem da qualidade do material adquirido é de suma importância na administração pública e foi alvo de preocupação por parte do legislador em dois momentos na Lei de Licitações e Contratos. Primeiro, em seu artigo 40, inciso 16. E segundo,
quanto da confecção do concreto, previsto no artigo 55, inciso 4, que o contrato deve conter uma cláusula dedicada ao recebimento do material. Tudo isso não foi cumprido pela administração local. Dessa forma, ao escutar o áudio, constatou-se irregularidade quanto ao recebimento do concreto, uma vez que o poder público, ao recebê-lo, deixou de exigir e realizar a aferição do material, desconhecendo o produto entregue, foi o licitado e o que se foi o licitado e que atendia às exigências técnicas do projeto da obra. Aprofundando na análise, nota-se que todo o material para a construção da ponte foi fornecido pela Prefeitura, de modo que nada deveria ser fornecido pela empresa vencedora da licitação, a não ser a mão de obra para a execução do serviço. Ocorre que, apurando, foi identificado que, na época da construção da ponte, a administração municipal não fez qualquer procedimento de contratação de empresa especializada para o fornecimento do concreto adequado para a construção da ponte, o que demonstra um trecho sombrio na execução do serviço. Visto que não houve procedimento licitatório, não houve qualquer ato de aquisição de material utilizado para a construção, ficando a dúvida de como o material foi adquirido pela municipalidade, se a aquisição respeitou o princípio da economicidade, da vantajosidade e, principalmente, o da transparência, e, ao que tudo indica, os princípios foram desprezados. Pois bem, senhores vereadores, essa lacuna é sombria e deve ser descortinada em análise que embasou este requerimento. Piorando toda a situação e trazendo um caminho para ser percorrido, a administração municipal fez, após a obra finalizar, uma licitação para a aquisição do concreto necessário para a construção da ponte. Ocorre que o certame foi aberto após a ponte ser concluída. Com a devida vênia nos nobres edis, entendemos que o fato foi muito além do exposto no relatório. É notório que, no momento da construção da ponte, a administração municipal forneceu o concreto o qual buscou de qualquer concreteira parceira, entre aspas, sem pouco se preocupar, pois futuramente daria um jeito de pagar aquele fornecimento e fatalmente isso passaria sem a observância do poder geral, se não fosse a CPI instalada. Porém, com o avanço das investigações, a administração municipal teve que dar um jeito, entre aspas, de dar um ar de licitude ao fornecimento e pagamento pelo concreto, o que levou a fazer um procedimento licitatório assodado. Senhores, é uma análise muito clara se eles pegaram o concreto de uma empresa que aceitou fornecer sem contrato. É muito claro que houve uma promessa prévia de que depois seria pago, que daria um jeito de pagar mesmo sem o contrato. Ou de outro ponto, que daria um jeito de fazer uma licitação direcionada para aquela empresa ganhar, e assim poderiam pagar por aquele concreto que já havia sido fornecido previamente. É muito claro, não enxerga quem não quer. Fica a reflexão que, se há que já haviam recebido o concreto antes, eles teriam a obrigação de fazer com que a empresa parceira vencesse o certame. Isso gerando uma fraude ao caráter competitivo da licitação, crime previsto no artigo 337-F da Lei de Licitações e Contratos, ato criminoso cuja pena vai de até 8 anos de reclusão. Ainda, se já havia um prévio acordo para aquela empresa fornecer o concreto e logo depois licitar para ela ganhar o certame, é evidente que houve superfaturamento do preço do produto, uma vez que não houve competitividade, o que certamente faria com que os preços caíssem e aliviasse o erário municipal. Lá do outro, mesmo que se tenha vencido uma outra empresa diferente daquela que forneceu o concreto previamente, a certeza de que essa empresa vencedora foi responsável por pagar aquela empresa que forneceu antes, o que torna ainda mais certo o superfaturamento, uma vez que a empresa vencedora não compactuaria com isso
sem ter uma margem, o que aumenta o custo da compra. Em todos os cenários desse fato, fica evidente que houve, primeiro, desprezo pela obrigação do poder público de licitar previamente o bem ou serviço que pretende contratar. Após, fica clara a fraude à licitação, que culminou na aquisição do concreto. Ambos os cenários são desprezíveis e passíveis de punição. 4. Da conclusão. Diante de todo o exposto, requer seja este requerimento recebido e processado, sendo, ao final, julgado procedente o pedido de cassação do mandato do prefeito municipal diante as irregularidades apontadas ao longo dessa peça, seguindo em mídia separada o áudio do servidor mencionado que denunciou todas as práticas ilícitas narradas nesta peça, mencionado diversas vezes nesse texto e demais documentos entendidos como pertinentes. Pede deferimento, Rolândia, Paraná, 18 de abril de 2024, Fábio dos Santos Neves. Rol de testemunhas, Milton Alves, Marco Antônio Boraschi, Romildo Aparecildo da Silva, Ana Paula Silva, Luciano de Antônio Oliveira, responsáveis pelo depósito de peças útil. Era só isso que tinha para o momento, senhor presidente. Obrigado, secretária. Após lido a denúncia, daremos prosseguimento à representação. E eu coloco a matéria em questão em discussão. Senhor presidente. Pois não, vereador. Bom, tenho 39 anos e nunca comprometi a minha integridade ou me envolvi em falcatruas. Desde que entrei pela vida pública, sempre mantive minha honestidade e agi de acordo com o que é correto, e gostaria de esclarecer alguns fatos. Porque eu fiz parte de uma CPI, que é uma comissão processante de investigação, em relação a essa situação. No ano de 2023, a Câmara Municipal foi alertada sobre uma suposta irregularidade na licitação da Ponte do Ciclone e a alocação inadequada de algumas ferragens. Diante das acusações, foi instaurada uma comissão parlamentar de inquérito, que é uma CPI, para investigar os fatos. A investigação contou com a participação de uma variedade de depoentes, incluindo secretários, funcionários da prefeitura e funcionária do depósito Rolândia. Após meses de diligências meticulosas, a CPI concluiu suas atividades com a elaboração de um relatório detalhado que foi prontamente encaminhado ao Ministério Público. Em resposta, o Ministério Público iniciou uma investigação rigorosa, solicitou documentação à prefeitura e realizou uma perícia na ponte. O resultado dessa investigação foi o arquivamento do inquérito civil número 01-125-23005-24 pelo Ministério Público. Paralelamente, o prefeito Ailton Maício instaurou uma sindicância interna para apurar o caso, o que culminou a exoneração do secretário da Infraestrutura. Os fatos investigados ocorreram no ano 2023. O arquivamento pelo Ministério Público ocorreu no dia 9/2 de 2024. Em depoimento gravado e enviado ao Ministério Público, a funcionária do depósito negará qualquer esquema de fraude em notas fiscais. No que diz respeito ao uso de máquinas da prefeitura em propriedade privada, existe uma lei chamada Porteira Dentro, lei número 4.101 do dia 19 de julho de 2022, que é a lei, se eu não me engano, do Sandro, que colocou essa lei aqui nessa casa, o Sandro e o Vilmar. O artigo 1º, resumidamente, diz: o Poder Executivo está autorizado a colaborar com produtores rurais e parceiros para melhorar as estradas, gerir águas pluviais, criar acessos residenciais, rurais e preparar terreno para a construção de agroindústrias. Com certeza, a transparência é um pilar fundamental de qualquer governo. Todas essas informações, atualizações sobre a investigação podem ser acessadas através do site oficial da Câmara. Isso reforça o comprometimento com a verdade e a transparência, evitando qualquer forma de engano. Portanto, encorajo todos a visitar o site para se manterem informados sobre todos os trâmites da CPI. Senhor presidente, eu finalizo essa fala
Quando não conseguirem te manipular, vão tentar manipular outros para que pensem mal de você. Eu, como vereador, sem demagogia, sem aqui atrapalhar todo o processo, esse vereador que os fala, já participei de várias CP, principalmente numa CP que foi instalada nessa casa aqui na gestão passada. Então temos que ser justos. Essa situação já foi investigada por essa casa através da CPI. O Andrezinho, o Vilmar Borges foi o presidente, o Andrezinho foi o relator, e esse vereador que fala foi membro dessa CPI. Então, senhor presidente, esse era o meu discurso que eu tinha no momento. Então, é uma situação que já foi arquivada para o Ministério Público, já está no site da Câmara, todas as informações, depoimento da mulher que veio aqui do Depósito Rolândia, ela deu o depoimento, tudo certinho, áudios, vídeos, está toda lá, então vocês podem ter acesso. Continue a discussão. Continua, vereador. O senhor presidente, era o que eu tinha no momento. Continuamos em discussão. Muito bem. Nada mais, ninguém mais quer comentar. Antes de iniciar a votação, comunico que, em conformidade com o processo de votação, será nominal, por ordem alfabética, em único turno, efetuado pela primeira secretária, vereadora Janaína, conforme o artigo 228 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, e o quórum exigido para aprovação da representação é por maioria simples, ou seja, serão necessários 6 votos para a abertura da comissão processante, conforme determina, nesse caso, o Decreto-Lei 201/67, em seu artigo 5º, inciso 11. Informo também que o vereador ou a vereadora que for favorável à abertura da representação e, consequentemente, à abertura da comissão processante, dirá sim. E o vereador ou a vereadora que for contrário à representação, seja contrário à abertura da comissão processante, dirá não. Caso o vereador ou a vereadora que queira se abster, dirá abstenho-me. Passo a palavra, nesse momento, à vereadora Janaína para realizar o chamamento de votação dos vereadores para o processo de votação. Obrigado, senhor presidente. Reforçando, informo que, em respeito ao artigo 228 do Regimento Interno desta Casa de Leis, o processo de votação se dará de forma nominal. O vereador ou a vereadora que for favorável à abertura do processo, ou seja, dar prosseguimento à abertura da comissão processante, deve dizer sim. E o vereador ou a vereadora que for contrário à abertura do processo, ou seja, contrário à abertura da comissão processante, deve dizer não. Caso o vereador ou a vereadora queira se abster, diga abstenho-me. Como vota o vereador Andrezinho da Farmácia? Voto não. Como vota a vereadora Cristina Pieretti? Essa vereadora vota não. Como vota o vereador Guilherme Spangenberg? Não. Como vota o vereador Isaac Altino? Voto não. Essa vereadora vota não. Como vota o vereador Ratolino? Voto não. Como vota o vereador Reginaldo Silva? Voto não. Como vota o vereador Rodrigão? Voto não. Como vota o vereador Sandro Leonardi? Voto não. Como vota o vereador Vilmar Boy? Voto não. Era o que tinha para o momento, senhor presidente. Informo que a comissão processante foi rejeitada por 10 votos favoráveis. Nada mais havendo a tratar, agradeço a proteção divina, a bordo dos trabalhos, a presença das senhoras vereadoras, senhores vereadores, dos servidores desta casa, do público presente, dos internautas. Declaro encerrada a sessão. Boa tarde a todos.